Olá pessoal, sou o professor Eduardo Ormon, é um prazer estar com vocês. A gente vai falar um pouquinho nessa videoaula sobre a disciplina Evolução do Pensamento Administrativo e Administração Contemporânea, são disciplinas que têm um conteúdo semelhante, igual. E esse vídeo é um vídeo curto para a gente só falar de tópicos importantes para vocês intensificarem os estudos. Mais uma vez, parabenizar vocês pela participação nos fóruns. Os fóruns foram bem interessantes. Eu coloquei de uma forma para a gente poder estar estudando as unidades, estar trocando ideias, estar dividindo, então foi muito legal. Ok? Então, falando da unidade 1, a gente tem uma unidade que fala dos antecedentes da administração, né? Antecedentes filosóficos da administração. Então a gente vê nessa unidade, a gente foca que existe uma forma embrionária de administração, antes dela acontecer como ciência, que vocês viram que ela só acontece como ciência na unidade 2, com o Taylorismo, a administração científica. Então, a gente observa que os povos sumérios, egípcios, né, por exemplo, Código de Hammurabi, China, já tinham formas empíricas de se administrar, conduzir a máquina pública, né? Outros exemplos como instituições como a Igreja Católica, o Império Romano, a estrutura militar do Império Romano. Então, já haviam embriões, né, de planejamento, organização, formas de controlar o resultado dessas instituições que ainda não tinha uma comprovação científica, não tinha um acompanhamento científico para poder aumentar a eficiência dessas instituições. Perfeito? Então, basicamente, seria isso. A gente viu alguns pensadores importantes, desenvolvimento do marxismo, né, Adam Smith com a liberdade que é o oposto, liberdade do Estado na economia. A gente tem, por exemplo, muito interessante, Nicolau Maquiavel, que sua obra O Príncipe preconiza lá já um estudo de consultoria com o reis da Florença, né, na Itália. Ele aconselha maneiras de se perpetuar o poder, então é bem interessante. A gente pode falar também de Sun Tzu, A Arte da Guerra, há mais de 2.500 anos atrás, né, 500 a.C., um legado que é bem interessante, que ele na verdade ele cria um manual para você poder vencer na guerra e na vida. É um livro também bem interessante para vocês lerem, é um pocketbook, um livro bem pequeno, é bem legal. Então, esse capítulo é destinado para que a gente entenda que quando chegou no momento lá que aconteceu o Taylorismo, em 1903, com o livro Shop Management do Taylor, você teve uma gama de fatos de autores, né, Robert Owen, Adam Smith, todos que eu já citei, mas todos que tem Platão, Sócrates, vários que contribuíram já para ter um pensamento administrativo, né, para ter uma ideia de como a administração já acontecia. Então, essa parte embrionária é para a gente poder entender que deveria vir ter um momento para poder dar uma maior eficiência aos gastos, né, a forma de produzir, porque aí no nosso capítulo, a nossa unidade vai contando desde a agricultura, como é que era o período feudal, né? Como é que esse período feudal ele passou para uma economia fabril. Então tem um outro fato que eu quero bem relevante que eu quero falar com vocês, que é a primeira Revolução Industrial, 1760 aproximadamente, e ela teve como os inventos, né, do carvão, né, a máquina a vapor, o tear, bem interessante, mudou a maneira de se produzir as coisas. Em 1760, século XVIII já começa a mudar, começa a fabricar produtos, né, o feudalismo se tornou guilda, né, as guildas da época feudal já se tornaram oficinas de artesãos e daí já se formaram através da burguesia, que no nosso capítulo explica bem como esse statement aí da sociedade, ele teve dinheiro, né, o feudo ele era praticamente autossuficiente. Depois veio a segunda Revolução Industrial, aproximadamente 1880, né, ao qual veio o aço, a eletricidade, né, os combustíveis, o petróleo, que já deu uma outra cara para o mundo, né, as telecomunicações se expandiram, logo depois veio o avião,
e é um mundo que a gente conhece aí bem encorpado naquele período. Então, para produzir tudo aquilo que era feito naquele momento, havia muito desperdício. Vamos para a unidade 2, tá? Um abraço.